Primeiro eu Legal. quero te agradecer aí sua disponibilidade. Sexta-feira à noite, né? Você arrumar um tempinho para falar com a gente aí no Instagram é importante para a gente. Imagina, é um prazer para a gente também poder falar um pouquinho aí sobre esse tema aí que a gente gosta tanto, né? GovTechs, aí, setor no Brasil e tudo mais. Foi um prazer mesmo. Ainda mais nesse tempo de pandemia também, não dá para sair aí à noite, fazer alguma coisa, ficar ficando em casa, então é um prazer aqui poder estar junto com você. Então, a ver se está certo a forma que eu estou apresentando aqui. A Gov, né? Que é a startup que você faz parte, é uma empresa de impacto social que tem o objetivo de transformar o setor público através de tecnologias, né, que significam o dia a dia dos gestores e melhoram o processo de tomada de decisão. Líderes Exato. municipais utilizam a plataforma de vocês já para aumentar a eficiência das gestões públicas e melhorar a qualidade dos serviços para os cidadãos. Ou seja, super legal, é importantíssimo o que vocês fazem, porque a eficiência da máquina pública, né, é fundamental, é um desafio grande. Exatamente. Resumindo, assim, para a gente, a nossa missão assim, é melhorar a eficiência de governos, né, utilizando tecnologia. Então, como que o governo ele pode ser mais eficiente usando algo que ele usa muito pouco, né, não usa da forma adequada a tecnologia. Então, essa que é a nossa missão aí, enquanto Gov, né, enquanto empresa. E você é engenheiro especializado em gestão pública, tem experiência no governo federal, no estadual, no Mato Grosso do Sul, em Alagoas, e também experiência municipal. E atualmente você está cuidando da parte justamente com municípios da Gov, é isso? Exato, exato. De formação, eu sou engenheiro de produção, né? Eu sou de Minas, talvez você perceba um pouquinho aí depois o pessoal perceba pelo meu sotaque, né? Mas desde que me formei sempre trabalhei com gestão pública, né? Então trabalhei primeiro em governo estadual, trabalhei no governo de Mato Grosso do Sul, depois uma experiência no Ministério da Fazenda, tive uma experiência no governo de Alagoas, e aí hoje eu trabalho nessa linha aqui na Gov, que é apoiar municípios, nessa linha de frente aí com municípios que é onde as coisas acontecem, né? Brasília está muito distante da realidade dos cidadãos, da sociedade, né? Então, assim, Verdade. os municípios é onde a pessoa vai bater a porta e tudo mais. Então essa é que é a frente que a gente atua hoje. É Exatamente isso. verdade. Na pandemia que está bem claro isso, né? O município é onde acontece tudo, não tem, assim, não tem como fugir. O SUS está no município, a rede de educação básica é toda no município, a parte viária de trânsito, mobilidade, é tudo no município. Então, a limpeza, varrição, lixo. Então, os principais desafios de qualquer contexto rural ou urbano estão com o município. Então, gerir isso é. Falo aqui de capital, aqui São Paulo, é uma loucura. A gente estava fazendo uma conta, são 32 subprefeituras, uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes, dá mais ou menos 32 cidades de mais de 300 mil habitantes, numa cidade só. É bizarro, né? Quando você olha, em torno de 97,8% dos municípios, né, tem menos de 200 mil habitantes, né? Olha Então, que assim, uma coisa assim bem, bem diferente da realidade de São Paulo, né? E assim, um ponto que você comentou aí, Caio, é da responsabilidade do município, né? Várias coisas que o município tem que fazer. E é importante lembrar que a responsabilidade de São Paulo é a mesma de São Paulo do Potengi, lá no Rio Grande do Norte, que tem menos de 10 mil habitantes, que é pequenininho. Então, pensa, ele tem que cuidar de tudo lá também, com uma capacidade administrativa, uma capacidade institucional bem menor, né? Uma máquina bem menor e tudo mais. Então, ele tem as mesmas responsabilidades de educação básica, assistência básica da saúde, educação infantil, várias coisas que o município de São Paulo tem, todos esses outros 5.570 municípios têm aí pelo Brasil. é verdade. E é engraçado essa coisa quando a gente pensa em tamanho do estado, né? Por exemplo, a gente tem 55 vereadores em São Paulo, que é o teto da Constituição. Uhum. Se você divide isso pelos habitantes ou pelos eleitores, vai dar mais de 200 mil eleitores por vereador e mais de 300 mil habitantes por vereador também. Aí você, aí você pensa, é muito ou é pouco? Depende. Eu acho que o mais importante é que seja eficiente, é que reverta em fiscalização, em transparência, em projetos que projetem o futuro, né? Que, enfim, se não for eficiente, não importa se é muito ou pouco. Pouco para fazer nada também é caro. O importante é ser eficiente, é mostrar resultado, né?
Total, total. Assim, é sempre bom ver a qualidade do serviço que é prestado das mais diversas formas para pensar do ponto de vista de eficiência, né? Não é só números de pessoas e tudo mais que representa isso. Tem várias outras métricas aí para traduzir um pouco do conceito de eficiência, né? Ó, antes de entrar nas perguntas aqui, para você poder falar um pouco do trabalho que vocês fazem, vamos falar de alguns cases que vocês têm de sucesso, eu vou agradecer a presença do pessoal que está online aqui. Tá a Gleice Muniz, o Cauê Cardoso, fanfarrão, né? Falou para botar o óculos, disse que eu pareço o Marcelo Odebrecht, se eu puser o óculos. E eu não quero parecer com o Marcelo Odebrecht. O Jonathan Real, Vitão, a Lu Mazili, a Rosa Bafili, que está lá da Alemanha, lá falando, acompanhando a gente aqui também. Tarcísio Dias, Caio Rolim, Eduardo Brandão, Turbiana, Agostinho Turbian, grande amigo também empresário, Valéria Gadioli. Então, quem tiver online aí, gente, pode escrever aí qualquer dúvida que tiver, que o Breno vai responder, a gente vai bater um papo aqui livre, tá bom? Olha, a primeira pergunta que eu queria era que você explicasse um pouco melhor o que é a Gov, o que você faz e botar ela no contexto do Brasil, assim, do GovTech no Brasil, que estágio que a gente está. Não, legal. Como eu disse, a gente trabalha aí com governos municipais, tá? E aí com o executivo municipal, só para dar um recorte. Então, toda a visão que eu vou trazer aqui é de uma visão do executivo municipal, né? Quando a gente fala de GovTech, tem várias frentes aí, o que a gente atua é especificamente nesse ponto. E o que a gente tem visto com a nossa experiência e com municípios é que os governos locais, os governos municipais principalmente aí, eles tomam muitas decisões aí que são com baixa eficiência. O que quero dizer? Eles não usam a tecnologia a seu favor para tomar algumas decisões. Então, eles acabam tomando algumas decisões que poderiam ser melhores embasadas, poderiam ter mais subsídios ali para auxiliar na tomada de decisão. Então, a gente vê muito isso. E por que isso acontece? Não é culpa dos municípios, assim, de fato. Pensa São Paulo. São Paulo, poxa, uma das atribuições do município é cobrar o IPTU, por exemplo. A gente tem a cidade de São Paulo que tem um setor de IPTU, várias pessoas que entendem de IPTU, que podem discutir, ver melhorias e tudo mais. Pensa numa cidade bem pequena. Poxa, eu sou de uma cidade de 10 mil habitantes no interior de Minas. Temos cidades aí muito menores ainda. Tem cidade com 1.000 habitantes. Pensa, essas cidades, normalmente a gente tem uma pessoa na prefeitura, no executivo municipal, que entende de algum assunto. Ela não tem nem com quem conversar. Ela não tem nem com quem trocar uma ideia e ver algo para que possa auxiliar, implementar um projeto e tudo mais. Então a gente vê isso como um dos primeiros passos, né? Assim, uma falta talvez de capacidade institucional, não pela pessoa própria ali, mas na ausência de trocas que acabam prejudicando um dos pontos, né? Outro ponto que a gente vê muito que acontece nesses municípios para ter uma baixa eficiência na tomada de decisão e não terem não conseguirem executar da melhor forma possível é a questão justamente da tecnologia, porque hoje você vai, toda empresa, qualquer organização, você tem vários softwares, vários sistemas que vão te auxiliar na tomada de decisão. A gente vê muita prefeitura com muito sistema arcaico ainda. O que eu quero dizer com isso? A gente vê muita prefeitura que a gente chega lá, o gestor ele imprime uma planilha de Excel, aí ele pega o marca-texto, vai buscando lá alguma coisa, alguma informação para sublinhar, para riscar. Poxa, isso não auxilia. Ele tem que pegar algo que ele tem no computador, imprimir, depois vir ler, buscar alguma coisa. Então, assim, a tecnologia ele ainda não usa da melhor forma. Né? E aí, o que a gente propõe aqui enquanto Gov, tá? Já trazendo um pouquinho mais da nossa solução, do que a gente faz. O primeiro passo é que a gente integra os dados dos municípios. Né? Então, assim, a gente muda um pouco o mindset aí dessa ideia dos municípios de softwares separados, um software de contabilidade, outro de gestão de pessoas, outro de tributação. A gente integra esses dados, né, para que possam trabalhar de formas conjuntas e aí, pela nossa plataforma, né, a nossa plataforma analisa esses dados. Uhum. Tá? E analisando esses dados, a gente consegue dar muito mais informação para o município para que ele possa tomar melhores decisões. E analisando esses dados, a gente consegue pegar algumas variações. Por exemplo, eu citei o caso de IPTU agora há pouco, né? Poxa, o município ele tem um planejamento de quanto que ele vai receber de IPTU. Então é interessante que ele acompanhe essas variações. Poxa, eu tinha um planejamento de que até tal mês eu receberia tanto. Qual que é a diferença? Eu dou um recurso da saúde. Meu planejamento era tanto. Quanto que está vindo?
Então, a nossa plataforma ela roda várias análises ali, a partir dessa integração de dados, e vai auxiliando o gestor, mostrando para ele caminhos que ele pode tomar, decisões que ele pode tomar ali. E a partir do momento que ele toma alguma decisão, nossa plataforma tem várias ações, várias informações para dar o apoio ali para o gestor, para que ele consiga implementar a ação que ele queira. Então, ele pode falar com nossos especialistas, ele tem vários caminhos ali para ele. A partir do momento que ele identificou que ele quer tomar uma ação, quer tomar uma decisão, ele consegue acionar a gente que estamos aí espalhados pelo Brasil, mas vamos respondendo essas demandas aí dos municípios, auxiliando justamente nesse respaldo técnico que às vezes falta para o gestor, né? Em algum ponto que ele... Deixa eu tirar uma dúvida com você. Eu trabalhei muito tempo no Tribunal de Contas do Estado. Lá a gente fiscalizava as contas, os contratos e tal. Eu via muito isso, de prefeitura, que o prefeito, o cara às vezes é um lavrador humilde, semi-alfabetizado, e aí ele tem que tomar decisão, e aí ele não tem uma procuradoria naquele município, tem que contratar um escritório para auxiliar. Então, os caras ficam meio perdidos, e às vezes entram em falhas, não por má fé, por corrupção, mas porque não tem capacitação para aquilo. E aí, como é que está sendo a experiência de vocês, sendo uma startup, uma GovTech, para conseguir fechar contratos? Porque, como vocês são novos, vocês, até para estipular preço, para estipular uma meta, a gente sabe como é contratação no setor público, é um negócio difícil. Como é que tem sido essa experiência? Essa, assim, é um dos grandes desafios nossos, né? Porque, por exemplo, a gente está falando de uma legislação que foi criada em 93. Poxa, em 93 não existia nem Orkut, que já deixou de existir hoje. Então, assim, tem várias coisas que já mudaram muito de 93 para cá. Então, quando a gente pega a legislação de compras públicas, né, ela trabalha muito, ela é muito voltada para infraestrutura e outras compras e outros serviços. Ela não é voltada para tecnologia, né? Então, tem o projeto de lei agora, 292, que está discutindo várias alterações aí na legislação, mas, de fato, a legislação que a gente tem hoje, ela não foi feita pensando em tecnologia, o que dificulta muito, né? Então, assim, o que a gente vê muito nos municípios que a gente trabalha, né, é que tem vários desafios aí para eles buscarem orçamento, fazerem um processo todo da forma mais clara e mostrando que está sendo claro para todo mundo. Então, vários municípios, por exemplo, que buscam orçamento, não encontram, aí abrem um chamamento público e vão lá e mencionam, por exemplo, olha, eu quero comprar mais ou menos um tipo de serviço como esse, o que o mercado me oferece de diferente, alternativas que vão solucionar esse problema, né? Então, são alguns instrumentos jurídicos que ele usa para tentar capturar aí outras soluções, outras alternativas para solucionar um problema. E aí você vai munindo ele de objetos, de tentativas aí de encontrar orçamento e tudo mais, para que ele possa aí, abrir de fato um processo licitatório da forma mais transparente possível, que várias organizações possam participar, que tenham interesse, né? E, eventualmente a gente pode participar e fazendo sentido para a gente, e aí a gente caminha nessa jornada aí. Mas o ponto principal é que a legislação ela é muito arcaica nesse ponto. Então, a gente até espera que com essa questão de pandemia, a necessidade de tecnologia, que a gente vê que o setor público não estava preparado para esse momento, né? Então, poxa, que ele tem que ele tem que fazer agora para desenvolver, aproveitar essa oportunidade da crise, desenvolver e melhorar para que ele consiga resolver as demandas aí. Mas aí o contrato vira meio que um contrato de consultoria, como se fosse uma consultoria para melhorar a gestão, e aí você apresenta... Não, o contrato ele é justamente de um software mesmo, de uma plataforma. Uma plataforma para tomada de decisão e que auxilia aí principalmente na otimização de receitas e de despesas. Então, como que o município pode aproveitar melhor as oportunidades de receita, seja transferências que ele está perdendo, seja alguma inadimplência que está alta que ele vem trabalhar, e como que ele pode gastar melhor, né? Pode ter várias coisas aí que o município, você até comentou, por exemplo, de algum prefeito, algum gestor não saber de alguma coisa. A gente vê vários momentos em que o gestor ele tá pagando caro no combustível, não é porque por má vontade, alguma coisa, é por desconhecimento de que o município ao lado paga mais barato, ou que a região paga mais barato. Tem várias questões aí dentro, né? Então, quando a gente comercializa com o município, é muito nessa linha, o software, né, que auxilia aí na tomada de decisão, na melhoria de eficiência, principalmente do gasto público e das receitas.
E tem algum case, assim, algum município, não precisa citar o nome se tiver algum contrato de privacidade, assim, mas tem algum case que vocês conseguiram já ter resultados legais e em pouco tempo já mostrar assim, putz, com tecnologia já evitamos o desperdício, aumentou a eficiência. Isso é super legal, porque assim, a gente está. Todo município que a gente trabalha, a gente garante pelo menos um mínimo de 3 vezes o retorno do investimento que ele faz na gente. Né? E esses 3 vezes é até um número baixo, porque a gente coloca 3 vezes porque as decisões são tomadas pelos gestores. Não adianta a gente mostrar o caminho e o gestor optar por fazer tomar uma outra decisão. Então a gente coloca 3 vezes para a gente não ter problemas aí. Né? Mas a gente tem, por exemplo, alguns municípios no sul da Bahia que fizeram um investimento e tiveram um retorno de, a cada R$ 1 investido, eles tiveram R$ 17 de volta. Né? Então, assim, poxa, 17 vezes. É um retorno assim, bem satisfatório. Né? Pô, pensando como pessoa física, se eu te digo, Caio, investe nisso daqui que você vai ter um retorno de tanto. Poxa, é uma coisa, é uma vantagem. É uma coisa que é um investimento que o município faz. Né? Ele está comprando algo para ele ter uma capacidade de investimento ali depois muito maior. Excelente, imagina. Isso aí, ou seja, isso só comprova como tem um desperdício muito grande, né? A gente não está falando porque as pessoas acham que só corrupção é o problema, e a corrupção ela é um dos problemas. A ineficiência, a má gestão, a falta de acuidade no gasto ali, apuro para ver, porque como tudo é em escala, na rotina do poder público, né, compra de papel higiênico para a escola, uma escala monstruosa, sabe? Fralda geriátrica para o hospital, é tudo em escala. Então, se você não tiver cuidado nessa diferença de centavos nessas compras em escala, você gasta muito mais. Então, Exato. o impacto pode ser, você acabou de dar um exemplo aí, 17 vezes de recuperar, de retorno, pelo amor de Deus. Exato, exato. E assim, você pode estar dentro de um assunto, você pode estar mandando super bem em uma parte, por exemplo, medicamentos. Você pode estar comprando por um preço super legal, mas você pode estar pecando na forma como você estoca os medicamentos. Ou você pode estar pecando na forma como você faz a dispensação para a população. Então, são vários itens aí que a gente busca analisar, identificar onde tem eventualmente uma possível ineficiência e apresentar para o gestor, olha, a gente identificou uma ineficiência aqui que tá, muitas vezes ele não identificou, ou ele já identificou, mas não sabe como agir, e mostrar para ele, olha, a gente sugere algumas opções de caminho. O que você acha que faz sentido no momento? O que a gente consegue apoiá-los a implementar? E como é que é em termos de equipe, a dinâmica de equipe da Gov? Vocês trabalham remoto, fica alguém dedicado no município, como é que é isso? Isso é super legal, porque o setor público ele é um setor que ele está muito acostumado com a presença. Né? É importante para o gestor você ir lá tomar um cafezinho, é importante você bater um papo, tem várias coisas aí que são bem importantes aí. A forma como a gente funciona hoje, além da plataforma, a gente tem um apoio técnico especializado. Então a gente tem os nossos especialistas que auxiliam o município aí em todo esse processo, né, de melhoria de eficiência, tá? E vários momentos esses especialistas estão em campo, estão identificando alguma ineficiência, ajudando a implementar alguma ação, tem vários pontos nessa linha. Só que essa pandemia fez a gente estar fazendo a gente rever vários momentos, várias coisas, porque hoje a gente está conseguindo funcionar muito bem, fazendo todas essas conversas à distância, fazendo todo esse trabalho à distância desses especialistas. Né? Então, a gente tem alguns municípios que eles tinham dificuldade em algumas coisas à distância, apesar de a gente ter a plataforma, eles tinham alguma dificuldade. E agora, nesse momento, está cada vez mais sendo útil a plataforma, ter os espaços para essas trocas, essas reuniões à distância estão funcionando muito melhor. Inclusive, a gente acredita que pós esse momento aí, crise aqui, muito disso vai mudar. Até a própria atuação nossa talvez não seja tão necessário a gente estar tão presente nos municípios, né? Que cada vez mais nossa plataforma e nossa equipe, seja em São Paulo ou outros lugares, vai conseguir apoiar mais à distância. Pô, muito legal. A gente entrou aqui o Sérgio Aveleda, que foi secretário de transportes aqui da cidade, que é um cara que conhece muito aí da parte de mobilidade. Então, e lutou muito para a gente tentar modernizar a legislação aqui para poder ter mais tecnologia e um contrato mais flexível. Então, só anotando a presença dele aqui, está o Felipe, Eduardo Brandão, Renato Azevedo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é o contexto do GovTech no Brasil? Explica um pouco o que é GovTech, né? Uhum.
para as pessoas entenderem. E como que é o contexto no Brasil hoje, e se tem algum país no mundo, não sei se é a Estônia, ou se os Estados Unidos, Japão, não sei, onde isso já é uma realidade, assim, já é natural para os governos usarem GovTech para melhorar suas políticas públicas. Legal, bem legal. Bom, GovTech nada mais é do que empresas de tecnologia, startups que oferecem soluções aí para o setor público, né? A gente vê que tem alguns outros setores que estão muito mais avançados, né? Pega, por exemplo, o setor financeiro. Poxa, olha o tanto de fintechs que a gente tem no Brasil e fora do Brasil, né? Olha o setor de RH. A gente tem várias empresas que estão atuando, auxiliando mudando a forma de contratação, a forma de capacitação, vários pontos aí. Isso acontece em todos os setores, Take 2. Né? Quando a gente olha para o setor de governo, a gente está muito mais atrasado que os outros setores, muito mais atrasado. Só que isso é um panorama até mundial. O setor de governo está um pouco mais atrasado dos outros setores. Beleza. Mas aí quando a gente olha o setor de GovTech no Brasil e fora do Brasil, a gente vê outras discrepâncias também. Né? Então, o setor de GovTech nos Estados Unidos é 10 vezes maior que o setor de GovTech aqui no Brasil. A gente calcula que a gente está em torno de 7 anos atrás deles. Né? Que a gente vai demoraria 7 anos para chegar no nível que eles estão hoje. Né? Então, são algumas dessas percepções. A gente tem alguns governos que estão nessa etapa de digitalização muito forte. A Estônia é um deles. Né? Então, hoje, na Estônia, a maioria dos serviços você consegue fazer tudo online e é tudo digitalizado, é tudo muito mais fácil. Aqui no Brasil, a gente vai levar um tempinho mais, até por questão de... Poxa, Acesso à internet, né? Exato. A gente vê uma coisa, cara, que é até interessante mencionar aqui. Por exemplo, a gente vê a prefeitura do interior do Brasil que para você pagar o IPTU, você tem que ir na prefeitura, na banquinha, em frente à prefeitura, para retirar o carnê. Né? Poxa, como é que eu vou exigir, como é que eu vou digitalizar o IPTU nessa cidade, sendo que tem todo um processo que as pessoas já estão acostumadas, processo cultural, tem todo acesso à internet, tem tudo... É um pouquinho mais difícil aí, o buraco é mais embaixo, né? Então, assim, tem um processo longo ainda aí de evolução. Mas é o caminho, não tem volta, né? É um caminho que vai acontecer de alguma forma ou outra. Hoje a gente vê algumas coisas, alguns indicadores que fazem... que nos mostram isso. Né? Indicadores são algumas indicativas. Né? Por exemplo, a gente tem hoje uma população mais jovem dentro do governo. Né? Então, assim, a gente vê isso dentro do governo é diferente. Então, a população mais jovem entrando no governo é uma outra mentalidade. Já. Né? A gente vê o próprio setor de tecnologia dentro de governos mudando. Você pega aí 10 anos atrás, até menos, setor de tecnologia dentro de governo é instalar data show para uma apresentação. Ajudar a resolver um problema de computador que não está ligando. Sabe? É uma coisa verdade, muito diferente. verdade. Isso Trocar o mouse, né? Isso tem que mudar, vai mudar, sabe? Não tem como, a gente tem que tem que acontecer isso. E a própria população está ansiando por isso, né? Então, poxa, eu tive um problema com a minha CNH, estava tendo que resolver agora. Ela venceu e ela era de Minas, eu tinha que trocar para São Paulo e tudo mais. Estava tendo problema com isso para conseguir fazer isso aqui em São Paulo de forma que fosse mais fácil. Então, a sociedade anseia por isso, né? Poxa, eu não queria ter que parar meu dia de trabalho para pegar metrô e ir na Armênia, que é um lugar do Detran, passar por um processo lá. Poxa, seria muito mais fácil para mim fazer isso pela internet. Né? Então, Não, assim... é uma loucura. Eu tô tendo que mexer com parte de seguro, acionar um sinistro aí e tal. Aí tem que pegar a assinatura dos meus irmãos, meu pai, não sei o quê. Aí não serve digital, eu tenho que imprimir, assinar, levar para eles assinarem. Eles vão assinar, vou digitalizar, levar, depois mandar o original. É um negócio maluco, assim. Você fala, cara, se gravasse um vídeo, porque é um termo de anuência, então se gravasse um vídeo, eu, fulano de tal, você vê, autorizo, eu também, tal, eu já mandava pelo e-mail e estava feito. Não tinha ideia. E assim, quando a gente fala de governo, isso é muito complicado, né? Então, assim, vários protocolos, vários documentos, várias coisas que tem que ser no papel, tem que estar de um setor para outro. A gente precisa muito dessa transformação no governo. E deixa eu te fazer uma pergunta. O Marco perguntou aqui se o acesso à base de dados consistente ainda é um desafio, ou se tem base de dados, só que os governos não usam. Bom, esse é um grande desafio de governo, a própria utilização dos dados ali para ele. Tá? Hoje,
como que a gente faz aqui na Gov? A gente tem um sistema, nossa plataforma, a gente integra aos sistemas dos governos. E aí, essa base desses sistemas de governos, elas são atualizadas diariamente. Então, a gente consegue fazer isso de forma bem rápida, fazer as análises e tudo mais. Mas o próprio governo, pelos sistemas que eles utilizam, às vezes tem o sistema de contabilidade e o sistema de tributação que deveria ter a mesma informação. Você vai conferir, por um lado, tem um dado, tem um valor, do outro lado tem um outro valor. Como que você toma uma decisão baseada nisso? Você pede uma informação para o contador, aí vem um dado. Você pede uma informação para a diretora de tributação e vem outro dado. É a mesma Difícil, hein? coisa que você está querendo, mas como que você toma uma decisão baseado nisso? Então, é um desafio muito grande ainda dos governos, né? Então, assim, muito... Vi até uma pergunta aqui se tudo fica na nuvem. Não, ainda não fica na nuvem. Tem vários municípios que já têm isso, mas tem muitos outros que não têm servidor próprio na prefeitura. Então, assim, para trabalhar isso, então, assim, é um desafio assim, imenso essa questão de dados aí na gestão pública. Né? E, assim, a gente precisa que eles sejam acessíveis, a gente precisa que eles sejam integrados, a gente precisa que eles sejam fáceis aí para entender E seguros também, né? Para não ter uso errado desses dados, né? Exatamente. Exatamente. E, e deixa eu perguntar uma coisa. Aqui eu estava vendo, eu tinha feito uma. Quer ver? Essa era uma dúvida que eu tenho, na verdade. Vocês já pegaram alguma prefeitura ou município grande com mais de 300 mil habitantes? Nem que seja um setor da prefeitura, às vezes uma autarquia, uma diretoria, uma secretaria específica. A gente a gente trabalha com municípios um pouco maiores aí também. Né? A gente tem alguns municípios quase de 500 mil habitantes. E aí o desafio é maior ou menor? O fato dele ser maior e ter uma Os estrutura própria. os desafios são muito diferentes. Aqui a gente costuma dizer que essa primeira parte, de quando a gente começa a trabalhar com o município, ela é muito semelhante de acordo, independente do tamanho do município. A gente sabe quais bases de dados a gente tem que integrar, quais pessoas a gente tem que conversar, quais informações a gente tem que consumir. Ela é muito comum, independente do tamanho do município. Agora, os desafios são muito diferentes. A tomada de decisão, a melhoria de eficiência, ela varia muito. Por exemplo, tem município de mais de 300 mil habitantes que a gente discute com eles a questão de utilização de transporte por aplicativo ou frota própria, frota alugada. São vários assuntos muito diferentes do que a gente discute com aqueles que são menores. Né? Então, os desafios são diferentes aí, mas todos aí acabam tendo desafios, né, e trabalham com isso. E tem coisa, Caio, que é muito independente do tamanho, é comum a gente ter. Então, por exemplo, a gente estava ajudando alguns municípios agora nessa questão de pandemia, no uso eficiente dos recursos da saúde. Né? Tem muitos recursos parados, anteriores, que os municípios agora têm uma oportunidade de utilizá-los, né, no combate à crise aí. A gente viu municípios que a gente estava ajudando de 3 mil habitantes, que estavam com muita dificuldade nisso, mas municípios de 230 mil habitantes também. O município tem uma capacidade muito maior, também com a mesma dificuldade do município menor. Então, existe, sim, diferença. Alguns problemas são diferentes, mas existe muito problema comum entre eles. E muito porque a responsabilidade deles é a mesma, né? É um pouco do que a gente comentou no início. Têm as mesmas responsabilidades que outros municípios muito menores têm. Essa questão do Covid, do acompanhamento de números, porque tem uma coisa é eficiência na tomada de decisão para gastos, para compra, contratação, né, alocação de recursos. Outra coisa é, às vezes, gerenciamento de informação e prestação de contas, transparência, permitir o controle social. Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo tem uma qualidade dos dados prestados, a periodicidade e da qualidade desses dados muito pior do que outros municípios, como Florianópolis, alguns Santa Catarina, que tem o próprio Rio de Janeiro, que tem uma prestação diária e que você consegue acompanhar, a população consegue acompanhar. Vocês conseguem ajudar nisso também? Ou seja, uma forma melhor de trabalhar os dados e vocês têm ferramenta para isso, para uma comunicação mais eficiente, mais transparente? Eu travo um pouquinho, eu vou ver se eu entendi completamente a pergunta, tá? Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. Não, Estou ouvindo. legal. Deu uma engasgada assim. O nosso trabalho, ele auxilia muito o gestor ali dentro, a prefeitura ali dentro, a fazer esses controles.
A gente não trabalha hoje, a gente não ajuda, não ativamente na forma como a prefeitura disponibiliza esses dados para o cidadão, tá? Isso até é um anseio que a gente tem de certa forma, a prefeitura, ajudar a prefeitura nesse passo, mas hoje ainda não é uma coisa assim que a gente atua. Eu, eu tô ouvindo agora, para mim tá ouvindo e a imagem tá ok. Ah, legal. Acho que deve ter sido a minha internet que falhou um pouquinho. Não, então, a gente auxilia aí muito na linha do município, ele ser mais eficiente, ele entender os recursos dele, ele prestar as contas que ele tem que prestar, né, seja o governo federal, o governo estadual, ou até o legislativo municipal e tudo mais. Mas essa comunicação dele com a prefeitura, aí depende do apoio, não está exatamente no nosso escopo, tá? Mas é um dos anseios que a gente tem também de que tudo que a gente faz para o município que ele consiga disponibilizar da forma correta. Tem vários municípios que eles acabam pedindo algum apoio da gente em algum ponto específico. Olha, eu tenho que falar, apresentar tal estudo, tem algum complemento que vocês podem trazer aqui, a gente ajuda e isso vai. Mas não necessariamente nessa linha de frente disponibilizando para o município, para o cidadão. E você já teve alguma possibilidade de falar com a Prefeitura de São Paulo? Chegou a falar com alguma secretaria? Teve algum contato? Não, com a Prefeitura de São Paulo nós nunca conversamos assim. A nossa solução, o que a gente faz hoje, o que a gente entrega, nosso foco acaba sendo pequenos e médios municípios. Inicialmente a gente tinha um foco aí muito maior de até 200 mil habitantes, tá? Uhum. Depois a gente foi vendo que a gente conseguia agregar para municípios maiores, né? Então hoje a gente trabalha com municípios normalmente até 500 mil habitantes, né, que são a maioria aí. Né? A gente nunca teve, então assim, a gente nunca teve esse anseio esse de buscar a prefeitura de São Paulo, trabalhar alguma coisa com eles ali, mais diretamente. Não, legal, porque eu como vereador estou fiscalizando compras e isso aqui eu faço na unha, né? Eu vou no Diário Oficial, aí eu vejo, eu comparo com outro município, a gente faz a gente recebe denúncia, mas não é a forma mais eficiente, né? Seria muito melhor se a gente cruzasse as informações de Diário Oficial com um software, uma coisa mais moderna, que eu sei que já tem hoje um monte de ferramentas que fazem isso, né? Exatamente. E, eu acredito muito nisso. Eu acho que se os parlamentos retomarem o seu papel fiscalizatório, quem sabe com apoio e com a ajuda de GovTechs, porque o parlamento, a função de produzir lei, ela não é o mais difícil. Basta ter alguém da área jurídica bem intencionado ali, ajudando os gabinetes, já resolve. No meu caso, eu sou da área jurídica, tem um monte de advogado, mas nem precisa. E não é o principal, não faltam leis. O problema não é falta de leis. O problema é realmente o parlamento fiscalizar o gasto público, representar a população. Vou te dar um exemplo. A gente tem aqui eu inovei com a questão do WhatsApp, né? Então, a pessoa não precisa ser meu eleitor, não precisa ser meu seguidor. Ela manda para o meu WhatsApp uma foto de uma irregularidade com endereço e pede a solução. Eu e minha equipe, a gente oficia, vai atrás e briga. Só que isso nem precisaria existir. Se as subprefeituras, a prefeitura tivesse um aplicativo 156 funcionando bem mesmo, e a pessoa mandasse a foto com a localização e já fizesse ali um ofício digital, poxa, cortava o intermediário. Era muito melhor. Exato. Se o canal funcionasse, não precisaria desse canal alternativo, né? E assim, olha o trabalho, olha o tempo que a gente perde. A pessoa mandando para você, a sua equipe encaminhando. São muito mais pessoas envolvidas, né? Que o caminho ali, se fosse mais reto ali, poderia ser bem mais rápido ali, mais direto, mais assertivo até. Exatamente. Então eu torço muito para que as GovTechs cresçam para a gente acabar com esses intermediários. Eu não quero que o vereador não tenha que ser um prestador de serviço, um despachante para demandas que o cidadão pode fazer ele mesmo. A denúncia, a solicitação pelo celular. Eu acho que esse é o estado da arte da coisa. É o cidadão ajudando a prefeitura. Porque você não precisa nem de fiscal mais, né? A população, o pagador de imposto já é o fiscal. Ele vê o problema, ele já reporta, ele recebe o resultado ali. Exato, exato. É isso que a gente aqui, como GovTech, a gente almeja muito, né? Que surjam mais GovTechs em várias áreas, seja no executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, em vários níveis, né? Municipal, estadual, federal. A gente espera que surjam atuando aí junto aí nessa linha para
para dar essa celeridade, essa melhoria de eficiência geral aí no setor. Ó, vamos lá agradecer aqui também a Cleusa Brandão, do canal Pronto Falei, está aqui com a gente, faz um trabalho legal lá em Ferraz de Vasconcelos. A Tamise, que está sempre com a gente aqui. O Júlio perguntou como que é feita a qualificação dos profissionais que vão alimentar o sistema. Se tem isso, se tem um curso, alguma coisa. Legal. Bom, a gente tem uma parte da nossa plataforma que ela já é integrada, a gente integra diretamente aos sistemas da prefeitura, via API. Então a gente tem as APIs lá, já conecta diretamente. Essa parte a gente não precisa de uma qualificação dos servidores, tá? A gente tem a qualificação deles mais para eles lerem, aprenderem a utilizar a plataforma. Beleza. E aí, quando a gente inicia esse trabalho com os municípios, a gente tem toda a etapa de onboarding mesmo, né? Então, tipo, de mostrar para o município como que funciona a plataforma, em quais são as telas, o que ele pode inserir de informações ali, como que ele vai fazer a gestão de projetos ali dentro, né? Então, são vários itens ali que a gente auxilia o gestor público, e aí principalmente o gestor público aí da área fazendária, de finanças, que é o que a gente mais atua, né? A gente auxilia ele ali a como que ele vai utilizar a plataforma e fazer dela um instrumento para tomada de decisão eficiente aí. É essa linha que a gente faz. E essa parte fazendária, tem muito município que deixa de arrecadar porque não tem como cobrar, não tem sistema, não atualiza a planta genérica, não compra, não cobra o imposto rural, nem o IPTU. Tem muito isso, não tem? Tem muito, e assim, a gente vê muito município pobre, mais pobre, assim, que eles dependem basicamente só de transferências correntes, né, do que vem do governo estadual e do federal. E essa parte deles, que seria a parte de arrecadação própria, eles acabam tendo, não cobrando por algum motivo. A gente vê muito município, por exemplo, que não cobra IPTU, apesar de hoje isso ser considerado uma renúncia fiscal. Né? Ele não cobra IPTU. E aí a gente vai conversar com essas pessoas, a gente não tenta entender um pouquinho do lado aí, né? Muito na função de ter um pouquinho de empatia aí. Mas, por exemplo, tem muito... a gente vai em cidades muito pequenas do interior aí, que são mais pobres, a gente vê eles comentando, não, a cidade pequena, todo mundo sabe onde o prefeito mora, então todo mundo vai bater na porta do prefeito para cobrar tudo. Tem todos esses, é muito diferente, sabe? É muito diferente da realidade de São Paulo. A gente tem um caso de um prefeito do município que a gente trabalhava, que teve um dia que ele saiu do banheiro de toalha e ele encontrou um cidadão na sala dele, me cobrar alguma coisa. Então, é uma realidade assim, muito diferente, muito diferente. Né? Não consegue pensar nisso em São Paulo. Né? É muito diferente. Né? Mas, cara, a cidade, o Brasil é imenso, 5.570 municípios, é muito diferente. Por exemplo, você tocou em planta genérica de valores. É um tema assim, super delicado, super difícil de fazer, precisa de um apoio técnico especializado, mesmo que o município contrate. O município próprio, contratando, ele tem dificuldade em fiscalizar esse contrato. Então, poxa, se eu não entendo nada disso, eu contrato uma empresa para fazer isso. Como que eu faço para eu entender se o trabalho que ela está executando está correto ou não? Sabe, isso é um assunto que destoa muito do meu conhecimento. Né? Então, a gente tem esses pontos aí que são bem complicados aí. E aí acaba que muitos municípios menores aí dependem totalmente de transferências. Tem uma base tributária muito baixa, né? Base tributária municipal é basicamente IPTU e ISS, né? Então, tem o ISS ali, tem a parte predial do IPTU e acaba tendo algumas dificuldades aí de incrementos nessa linha. Pô, muito legal. Ó, tem umas perguntas boas aqui que estão mandando, Breno. Aqui o Nicola mandou assim: tem muita desigualdade de estrutura entre os municípios nas diferentes regiões do Brasil? E antes de você responder essa, o Renato colocou aqui também que sobre governo digital, aqui em São Paulo, ele está tendo uma experiência na Secretaria de Licenciamento com a regularização dos imóveis, que teve uma anistia aprovada no ano passado. E aí ele está acompanhando um caso e cada município insere digitalmente todos os documentos para regularizar exigidos, aí chega na parte de gerar o tributo devido para quitar e aí fica parado na fazenda por questão de problema de sistema no processo e tal. Nossa, respondendo aí de trás para frente, tá? Poxa, é muito triste isso, né? A gente vê um sistema que teoricamente está ali para ajudar e chega no último momento, tem algum problema ali, o cidadão não consegue resolver por ali. E acaba tendo que recorrer aí a outros meios, seja telefone, e-mail, alguma coisa que seria diferente. Poxa, eu como cidadão eu fico muito chateado
lendo isso, ouvindo isso, porque, poxa, a gente espera que todos esses serviços, espera que tudo se digitalize e que eles funcionem bem, que esses serviços funcionem bem. Né? É uma pena aí nessa linha bem complicada. E a primeira pergunta da relação das diferenças pelo Brasil, né? Poxa, eu, assim, no meu papel aqui na área de relacionamento com municípios, eu acabo viajando bastante, conversando com muita gente e tudo mais. Então, poxa, eu já tive, por exemplo, no menor município do Piauí, tem 2.000 habitantes. Né? Poxa, a realidade lá é muito diferente da realidade de outros municípios. Até municípios do mesmo tamanho de outras regiões do Brasil. Né? As realidades são muito diferentes. É bem complicado, assim. E, assim, quando eu falo realidades são muito diferentes, é em vários termos. A gente tem um município que, por exemplo, tem uma dimensão territorial gigante, né? Que aí uma das grandes secretarias que mais gasta é a Secretaria de Obras, porque tem que ficar patrulhando o estrada o tempo inteiro, né? Então tem uma dificuldade muito específica disso. Aí acaba enfrentando uma dificuldade também muito grande na educação, porque tem que ter várias escolas rurais, e aí o transporte tem que dar conta disso tudo. E a gente tem municípios aí super densos que tem uma atividade totalmente diferente, um perfil econômico totalmente diferente. Então, assim, a realidade do Brasil é muito diferente, né? A gente até gosta de citar, né, tem uma frase do Guimarães Rosa que é que fala que Minas são muitas, né? Poxa, se Minas são muitas, imagina o Brasil, né? Poxa, a realidade do Brasil ela é muito diferente. Às vezes a gente fica muito focado no nosso mundinho de São Paulo, né? Eu, assim, eu como morador de São Paulo, é aqui onde eu vivo, onde eu trabalho, onde a gente tem toda a minha vida, mas a gente esquece um pouco de que não é a realidade de todo mundo, né? E são realidades aí muito distintas mesmo. E mesmo aqui na cidade de São Paulo já são várias realidades. Eu, depois que virei vereador, que fui visitar todas as subprefeituras, fiz questão de tentar andar nos 96 distritos, não consegui em todos, mas fui em todas as subs eu fui. Tem realidades que eu realmente não conhecia, assim, eu até achava que conhecia, mas não conhecia. E, e por isso que eu acho que é fundamental a gente ter isso em mente. As diferenças são muitas, as oportunidades não são iguais e a gente tem que tentar diminuir isso. As oportunidades, pelo menos as oportunidades, o acesso à educação, à cultura, ao esporte, a um serviço de qualidade tem que ser igual para todo mundo, né? Exato. E a gente precisa muito entender essas realidades para pensar políticas públicas, né? Então não adianta, por exemplo, a gente pegar uma política pública que deu certo para um distrito aqui em São Paulo e achar que ela vai ter o mesmo sucesso em outro distrito. Né? Não adianta pegar uma prática que deu super certo em um município rico e tentar replicar exatamente no município mais pobre. Tem várias coisas aí. É muito importante ter esse diagnóstico bem feito, entender de fato o problema, né, e não somente os sintomas do problema, entender qual é o problema para pensar em soluções para esse problema. Até o acesso a banco não é igual, né? A gente está vendo aí para pagar o benefício dos R$ 600, as pessoas pegando fila na caixa, na lotérica, porque não tem conta em banco, aí tem que pegar o dinheiro vivo. Assim, cara, loucura, loucura. O Brasil, aqui em São Paulo, cidade de Tiradentes, que é um distrito do extremo leste, não tem nenhuma agência bancária lá. A pessoa quer ir ao banco, ela tem caixa 24 horas, tem para sacar dinheiro, mas ela quer ir ao banco, ela tem que ir para Itaquera, ela tem que ir para São Miguel, ela tem que ir para Itaim Paulista, ela não tem, em Tiradentes não tem. E tem mais de 300 mil pessoas morando lá. Então é Isso. uma loucura, né? Tem distritos aqui que não tem saneamento básico. Então a gente está falando de coronavírus, lave a mão, mantenha o distanciamento, a pessoa sai, a criança vai brincar na fossa, na água da fossa ali no quintal. Então, Exatamente. Como que a gente lava a mão se não tem água em casa todos os dias na semana, né? Poxa, é complicado. e aí o Júlio falou da questão da internet. É isso aí, a internet ela é um direito fundamental, básico, essencial no mundo de hoje. E a exclusão digital no Brasil, eu não tenho o número atualizado, mas em São Paulo, 30% das pessoas não têm acesso à internet em casa. Ou porque o 3G não funciona, ou porque a banda larga não existe, nem internet a cabo. Então, 30% é um número alto. Né? Bem alto. Pensar 30, essas pessoas aí, elas só têm internet quando elas estão no trabalho. Então, elas ligam o Wi-Fi e põem no trabalho. Se o ônibus estiver, na praça, enfim. Isso é um absurdo, né? Então, esse é o EAD. Aí a gente interrompeu as aulas e faz o EAD. Mas como que a pessoa vai ver EAD se ela não tem internet em casa? Não tem nem o dispositivo para ver. É. Aumenta mais ainda as desigualdades, né? Essa questão. Poxa, as
oportunidades são muito distintas, né? As realidades são muito distintas, e aí quando acontece alguma coisa dessa, assim, intensifica mais ainda, né? Isso é bem complicado, né? É um desafio grande aí para as gestões aí, como universalizar vários serviços e agora incluso a internet, né? Porque é cada vez mais necessário. Breno, eu estou aqui, vamos chegar perto de 1 hora, que é o tempo máximo que o Instagram permite. Eu queria que você dissesse, quem quiser acompanhar o trabalho da Gov, conhecer, né? Tem no Instagram aqui, até tentando abrir aqui para eu já falar, é O Instagram é Gov Digital. Gov Digital, Gove Digital, tudo junto. Quem GOV quiser Digital, entrar, exato. lá Poxa, tem o contato, pode falar. quem quiser acompanhar a gente por lá, a gente está sempre publicando aí boas práticas de municípios, dados, sempre trazendo aí várias informações aí para auxiliar tanto gestores públicos quanto o cidadão mesmo, com algumas informações que eles têm interesse aí de saber das cidades, de dados, para conseguir aí ter mais conhecimento mesmo aí desse mundo, né? Porque às vezes fica um pouco distante aí da realidade. A gente quem quiser seguir a gente lá, a gente tem o maior prazer quiser mandar alguma mensagem, tiver alguma dúvida que não está sendo respondida, que também fique à vontade para mandar lá, que a gente responde aí. É isso aí. O Marco disse aqui, levantou no Google aí 4,5 milhões de brasileiros excluídos digitais. Mas, na verdade, eu considero excluído digital quem tem o celular, tem o plano pré-pago, só que não tem o acesso quando está em casa, porque a rede é ruim, não consegue fazer streaming, ou porque o plano não cobre e não tem a banda larga. Então, o número é muito maior, na verdade. O número que eu vi da FGV, eu vi há 3 anos atrás, era 30% na capital. Tem locais em que o empresário, por exemplo, uma moça tem uma loja da CVC em Cidade Tiradentes. Eu estava numa visita lá, ela falou, Caio, aqui, minha loja ela é só pelo outdoor, que a pessoa vire e vir conversar, porque a rigor, dentro da minha loja, eu não consigo fechar os planos, nada, porque a internet não existe. Então eu vou lá mais para fazer o contato com a pessoa, a gente pega o cadastro, e depois eu vou para minha casa e lá eu faço, porque olha que ponto chegamos. Então é uma loucura. O Júlio está perguntando aqui se alguns municípios não têm serviço, que não tem internet de qualidade, se o sistema funciona offline. Eu te deixo para responder e aí fazer sua fala final para a gente poder encerrar antes que o Insta nos corte. Apareceu uma mensagem aqui de bateria. Então, o sistema nosso ele funciona hoje, ele só funciona online, né? E aí ele está sempre conectado com os sistemas aí das prefeituras. Nas prefeituras tem internet, então isso é tranquilo. O problema é que uma das coisas que a nossa solução visa fornecer é que o gestor ele possa acessar isso do celular dele de casa, né? E aí, em alguns casos, pode acontecer do gestor ele não ter internet em casa, não conseguir acessar a nossa plataforma de casa ou do celular. Então, isso acaba acontecendo. Bom, acho que respondi a pergunta aí, pessoal. Acho que se tiverem mais dúvidas, fiquem à vontade para falar com a gente. Né? O nosso Instagram é Gov Digital, tá bom? Mandem mensagem lá, a gente está super aberto aí. Caio, eu queria agradecer pelo convite. Para a gente é super legal falar sobre o tema GovTech. A gente acha que é um assunto que deveria estar mais em pauta no Brasil. E a gente quer provocar isso, a gente quer que mais pessoas discutam isso. Né? A gente quer que isso se torne realidade, que surjam várias outras empresas como a Gov em diversos assuntos aí para movimentar esse setor. Né? E a gente conta muito aí com a parceria também do Legislativo, então é muito legal bater esse papo aí com você aí. Muito obrigado pelo convite. Valeu. E para a juventude que quer buscar um caminho profissional de sucesso no futuro, você recomenda o quê? Para quem quiser ir talvez para a área de GovTech ou de startup de tecnologia. Poxa, eu acho um assunto... Eu sou muito apaixonado tanto por tecnologia quanto por governo. Então, conseguir unir esses dois pontos é algo para mim que faz muito sentido. Né? Então, assim, acho que tem muito espaço, tá? Se alguém tiver ideias, aí, tem muito espaço ainda no governo para trabalhar. Tem muitas oportunidades aí. Tem muitos problemas, muitos desafios. Então, avancem aí, busquem, porque dá para criar muitas soluções muito boas para esses desafios. Tá bom? Acho que esse Tá é a bom. mensagem. Valeu, Breno. Um abração para você e pro pessoal da Gov aí. Valeu, Caio. Um abraço para todo mundo aí. Tchau, tchau.